Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que na verdade me parece ser a coluna vertebral do trabalhador, que é o salário mínimo. Tudo é calculado nele, né? Tudo é por base nele. E aí a gente está vivendo um momento estranho, estão querendo mudar uma coisa importante com relação ao salário mínimo. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Murilo Batista, advogado, para poder entender, afinal de contas, o que é o salário e o que está querendo acontecer, o que está acontecendo com ele, o que estão discutindo sobre o nosso salário, não é verdade, doutor? É verdade, estão querendo impedir os aumentos reais, né? Não me Isso aprofundei muito nisso, mas já ouvi que a intenção é exatamente essa. Maravilha. Vamos para as questões básicas. O que é o salário mínimo? Bom, o salário mínimo é um valor fixado legalmente como sendo aquele mínimo que o trabalhador deve receber. Então ele não pode receber menos do que aquele valor fixado para o salário mínimo. Maravilha. Quando é que esse termo foi criado? Quando foi estipulado que um salário mínimo deveria existir numa nação? No Brasil, me parece que na década de 30, 1936 aproximadamente, é que foi instituído a lei do salário mínimo. E com que finalidade real? Bom, na verdade, esse valor mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador com relação à alimentação, higiene, habitação, educação, saúde, todos os requisitos que ele precisa para viver bem, né? Em tese, seria para isso. Fiquei assustada com a quantidade de dedos que o senhor utilizou para dizer o que um salário mínimo deve pagar. Quando a gente pensa que ele deveria alimentação, higiene, saúde, lazer, moradia, não paga. O salário mínimo hoje no Brasil não paga. O trabalhador, ele é um herói de conseguir, com o salário mínimo, atender essas necessidades básicas. Isso não é uma questão ilegal? Já que ele não paga o que deveria pagar ou não? Não, eu não diria ilegal, talvez imoral, né? Porque se a lei fixa esses parâmetros para a destinação do salário mínimo, ela é legal. Agora, talvez imoral, porque esse valor efetivamente não vai suprir essas necessidades, né? Maravilha. E aí quem ganha um salário mínimo vive ali na linha da pobreza, abaixo da pobreza, dependendo da quantidade de pessoas que tenha na sua casa e que são sustentadas por conta desse dinheiro. Agora, é verdade que todo mundo, mesmo que trabalha com carteira assinada dentro da CLT, recebe salário mínimo, ou tem gente que ganha menos do que o salário mínimo? Não, menos do que o salário mínimo certamente seria uma fraude aos direitos do trabalhador, né? É muito raro acontecer, principalmente nos grandes centros. Agora, em área rural a gente ainda constata isso e verifica, né? Além do sindicato dos bancários, eu atendo também o sindicato dos comerciários, em Barra do Piraí, na região sul-fluminense, e como é um sindicato que é uma referência, acaba atendendo também as pessoas, mesmo de outra categoria, procuram. E o trabalhador rural, por vezes, a gente ainda vê nessa situação do empregador rural pagar menos do que o salário mínimo. Tem uma questão que eu acho muito relevante de relembrar, que assim, nós sabemos que o salário mínimo hoje vale R$ 998, não é isso? Só que não é R$ 998 que vai para a mão do trabalhador, não é? Tem os descontos. Isso é importante o trabalhador entender na hora de que ele fala assim, mas eu não estou ganhando um salário mínimo. Na verdade, o desconto do INSS vai incidir sobre o valor que ele recebe. Então, ou pode ter um vale transporte também, e aí o líquido dele vai ser menor. Certo. Ele não vê esse valor, mas ele está recebendo esse valor e por força dos descontos legais, o líquido é menor, mas ele está recebendo o salário mínimo. Maravilha. É só para você aí de casa entender que às vezes você não pega R$ 998 na mão para você comprar comida, para pagar a sua moradia, para comprar remédio, para achar que tem lazer, porque com R$ 998 eu não sei qual é o lazer. Além da praça que é de graça, mas não pode comprar pipoca nem o milho porque tá muito caro.
Então, mas não é 998 na mão, é 998 menos aqueles descontos, que também são legais. Com relação ao salário mínimo, ele vem ganhando ou perdendo força nos últimos tempos? O que a gente percebe? A gente pode afirmar que nos governos anteriores, né, em que a gente teve um ganho real no salário mínimo, ele cresceu, ele aumentou o poder de compra. Foi estabelecido, me parece, como critério a variação do INPC e mais os 2 anos anteriores da variação do PIB, para que o salário mínimo fosse reajustado. Sabe me explicar o que são essas letrinhas? INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, é o que vai medir a inflação do ano anterior. Que tem a ver com o preço da coisa que você compra na prateleira. Exatamente. O arroz, o feijão. Isso, ele vai medir a inflação legal. E o PIB seria a variação do Produto Interno Bruto, que é o conjunto de riquezas que a nação gera, né? E essa variação servia também para reajustar o salário mínimo, porque se queria dar um ganho real, aumentar o salário mínimo com um valor que não fosse só a reposição da inflação, para que realmente tivesse uma melhora. Certo. Mas agora, por questões econômicas, talvez troca de governo, eu realmente não sei o critério técnico, isso não foi aplicado, porque a expectativa é que o salário mínimo passaria de R$1.000 e ele acabou não passando. Ele ficou em 998. Certo. Se nós não tivéssemos, nos últimos governos, estabelecido o aumento do ganho real, sabe me dizer na casa de quanto que estaria o nosso salário mínimo agora? Eu acho que estaria bem menos que os 998. Maravilha. O doutor não leu, mas está tudo bem, quem tinha que estudar era eu, para poder a gente estar aqui nesse bate-papo. Ele tem outras informações muito úteis, mas para você saber aí de casa, tá no Jornal do Senado e tá na imprensa em vários lugares, que o nosso salário mínimo sem o ganho real, que é uma das coisas que a gente está discutindo aqui hoje, estaria na casa dos R$500. Aí sim é que não ia dar para pagar a moradia, a alimentação, com certeza. Com todas essas coisas. Então, eu hoje não tive ainda essa informação. Ela é novinha, é fresquinha. Eu estudei ela hoje de manhã. E jornalista tem que estar atualizado nessas coisas de notícia de última hora. O advogado também, mas não deu tempo ainda. Não deu tempo, mas não tem problema, doutor. Historicamente, o salário mínimo é respeitado, mas ao mesmo tempo essa questão do ganho real, ela é uma opção do governo, é isso? Exatamente, é uma questão técnica do governo. Tá. Oficialmente ninguém pode receber menos que um salário mínimo, não é isso? Isso. Existe mudança no valor real do salário mínimo entre trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos? Não, tem que ser observado o peso. Esse salário mínimo é o mínimo, né? O que a gente precisa destacar e fazer uma ressalva é que a grande maioria das categorias de trabalhadores estão organizadas em sindicato, né? Certo. Apesar dos sindicatos estarem sofrendo aí um ataque direto, né, na sua própria existência através desse governo, mas ainda estão organizadas em sindicatos. E aí você tem, através do sindicato, uma melhora para o trabalhador e talvez o trabalhador não saiba a importância da entidade sindical, né? Infelizmente, a gente não consegue traduzir para o trabalhador o quanto é importante ele ser representado pelo sindicato. Mas o papel do sindicato é melhorar as condições de trabalho dele, as condições de remuneração. E, via de regra, as categorias conseguem isso através de acordo coletivo, de convenção coletiva. Quer dizer, você tem um salário mínimo, mais uma categoria organizada em sindicato, consegue, através de um acordo coletivo ou de uma convenção, melhorar esse salário mínimo. Muitas vezes fixando um piso para aquela categoria de 1,20 do salário mínimo, ou 1,50, mas sempre melhorando. Daí a importância dos sindicatos. O trabalhador precisa enxergar isso. Eu acho que nunca é tarde. Essa questão do trabalhador não enxergar o sindicato, eu me coloco sempre como um bom exemplo. Eu fui contratada pelo movimento sindical para fazer esse programa e eu tinha os meus receios, eu tinha os meus incômodos, eu tinha o pensamento coletivo a respeito dos sindicatos. Mas como trabalhadora, vendendo o meu trabalho e sendo remunerada para isso com o meu salário, vamos lá trabalhar. Exatamente. Trabalhar honestamente. E esses 5 anos, que a gente completa 6 anos agora em outubro, então esses 5 anos e tanto que eu estou à frente do programa Trabalhador em Foco, eu estudei muito.
E eu vim percebendo a importância do sindicato de verdade. E não é porque eu sou remunerada para fazer o meu trabalho. É a percepção do quanto os sindicatos trabalham pelo trabalhador. E o trabalhador não tem noção. E não reconhece. Não reconhece. E tem uma coisa que eu aprendi a dizer para todo mundo que me questiona, porque a cara é minha toda semana, né? Eu tô aí com você de casa toda semana. E eu aprendi a dizer que uma andorinha sozinha, ela não faz um verão. Com certeza. É a mesma coisa que um trabalhador sozinho requerendo um aumento salarial, requerendo que o seu piso salarial seja mais do que o salário mínimo. Ele sozinho não vai conseguir fazer um aumento. Não vai conseguir. É a representatividade. Organizado em sindicato, já estamos enfrentando uma dificuldade muito grande mesmo. Então, se essa mentalidade não for, ainda que tardiamente, incutida no trabalhador, eu penso que a situação só vai piorar. Deve ter mais ou menos uns 2 anos, e aí eu vou relembrar, vou ver se eu encontro os meus arquivos. A gente fez uma entrevista de bate-papo com vários sindicalistas, todos de cabeça branca, eu era ali a mais novinha, discutindo, e salvo engano, foi um dos sindicalistas do comerciário, falou uma fala que eu não me esqueci. Ele falou que os jovens, e aí eu me incluo nessa, não acreditam no trabalho dos sindicatos porque já nasceram com os benefícios que os sindicalistas do passado conquistaram. E aí estão acostumados com várias conquistas, e eu acho que isso é uma coisa interessante. Nós precisamos nos apropriar da história que os sindicatos construíram e dos benefícios que eles trouxeram para os trabalhadores para conseguir entender a importância do sindicato. Com certeza. E eu vou mais além. Hoje, com a tal reforma trabalhista, né, em que se modificaram muitas situações em relação aos sindicatos, aos acordos coletivos, às convenções, esse comodismo do trabalhador, porque já tinha garantido os benefícios, acabou. Já caiu. Venceu o acordo, tudo que ele tinha, zerou, acabou. Ele tem que passar a conquistar de novo. Então, se ele não se organizar, se ele não reconhecer a importância da luta coletiva, ele só vai perder direito. E ele só está perdendo direito. É isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Dr. Murilo Batista, advogado, que é membro da equipe aqui do Sindicato dos Bancários, falando sobre salário mínimo e toda essa questão que vem sendo envolvida. A gente falou no primeiro bloco, e para relembrar, e quem não assistiu também, que o salário mínimo, quando foi criado, tinha como meta a remuneração ser capaz, vou até olhar a cola aqui, de atender às necessidades vitais básicas do empregado e as da família. Isso inclui moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer, transporte e previdência social. É muito mais coisa do que os nossos dedinhos do primeiro bloco. O que ocorreu que o salário mínimo chegou a hoje R$ 998, sem o ganho real seria 500, e se tivesse tido ganho real, dizem algumas pesquisas que estaria na casa dos 3.000. Olha, eu acho que aí é uma questão macroeconômica, né, que o governo acaba segurando o salário mínimo porque ele é base para a previdência social, ele é base mínima para as empresas. Então eu acho que a questão aí escapa bem da minha análise no aspecto trabalhista, jurídico, né? Ele, para mim, é uma questão macroeconômica muito maior do que vamos buscar a respostas minha na economia. capacidade me permite analisar. Entendo perfeitamente. E vamos buscar respostas na economia para conseguir entender o que aconteceu com o nosso país, que a gente remunera tão mal o nosso trabalhador braçal, principalmente o nosso trabalhador braçal, que é quem fica ali preso muito nesse salário mais baixo, esse salário mínimo, né? O valor atualmente 998. Isso. Na virada do ano, né, antes do governo Bolsonaro vencer, o que se especulava é que o salário mínimo ia para 1.040. Exatamente. E ele não chegou a bater 1.000, que é mudar de dígito, né, de casa decimal, ficou em 998. Na sua avaliação, a que se deu esse fato? Eu acho por questões políticas e econômicas.
um benefício categórico da direita para com os empresários? Que a gente tem essa sensação de que a esquerda pensa no trabalhador e que a direita pensa mais no empresário? Não tem dúvida disso. É um pouco disso? Com certeza. A prática da justiça do trabalho para com o trabalhador lhe leva a crer que a gente está num governo em que pensa nos nossos patrões. Exatamente. E por conta da reforma trabalhista, isso está mais acentuado. O trabalhador vem perdendo direitos com a falsa ideia que apenas foi flexibilizado. A gente já tem um ano e em novembro de 2018 fez um ano da reforma trabalhista e o mote é que aumentaria emprego e a gente só vê o desemprego aumentar. Parece que bateu a casa de 13 milhões de trabalhadores. E a reforma trabalhista, que era para amenizar isso, não contribuiu em nada. Ao contrário, está aumentando. O trabalhador perdeu o direito e continua aumentando o desemprego. Maravilha. Não tem nada melhorando para o trabalhador. Não tem nada melhorando. Estamos em tempos complexos. Exatamente. Quais dos descontos são os descontos oficiais no salário mínimo? Para a gente relembrar para o nosso telespectador. Bom, é o desconto do INSS, da Previdência Social, 8%. 8%. E talvez vale transporte, né? Para quem se utilizar do benefício, o desconto pode chegar a 6%. Pode chegar a 6%. Então, se arredondando o salário para 1.000, que não é 80, seria R$80 para o INSS, mais R$60 de transporte. Exatamente. Então, naqueles 1.000 que não são 1.000, você teria aí 140 de desconto. Exatamente. Que já é um senhor 140, né? Exatamente. Maravilha. Quais são os índices usados para o reajuste do salário mínimo atualmente? Bom, é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que mede a inflação nos 12 meses anteriores. E a regra vinha contendo, além do INPC, a variação do PIB, que é o Produto Interno Bruto, para que a gente tivesse um ganho real no salário mínimo. Mas me parece que isso não foi aplicado nesse reajuste. De que forma que nós, trabalhadores, que o nosso telespectador trabalhador, pode reclamar por conta do ganho real ser cortado para a próxima reajuste do salário mínimo? Bom, eu penso que ele deve, primeiro, procurar valorizar a entidade sindical que o representa, que é realmente o porta-voz do trabalhador. O sindicato é o porta-voz do trabalhador, é o meio de conquistas, é o meio de reivindicações, é o meio de luta, né? Eu diria que ele é um amortecedor entre o capital e o trabalhador. Ele, no meio, alivia as dificuldades do trabalhador e procura melhorar as suas condições, né? Então eu acho que o primeiro passo é reconhecer a utilidade, a necessidade de se ter um sindicato forte. Certo. Né? E depois através do voto, né? É uma coisa que a gente insiste, mas os nossos representantes devem ser avaliados antes, né? Não cabe mais o voto do saco de cimento e do benefício direto ali. A coisa é muito maior, né? Então o efeito, a consequência do voto é muito maior do que aquele momento da entrega do benefício pelo voto, ou da venda do voto, né? Esse é um caminho. A gente também não pode votar apenas em promessas, né? Precisa se estudar muito bem quem é esse candidato. Se informar bem. E hoje a gente tem meios para ter informação, para pesquisar realmente quem é o candidato, se é sério, se não é. Então a gente tem os meios aí, as mídias sociais, a imprensa, para aferir realmente em quem a gente precisa votar. Na sua avaliação, os índices de aumento dos últimos salários, eles são justos? Eles são legais? São legais. Justos eu acredito que não, né? A gente vê, por exemplo, na categoria bancária, em que a gente tem uma categoria organizada a nível nacional, uma categoria que consegue... Que é um grande diferencial. Que é o grande diferencial, o sindicato. Mas é que dos imagina bancários, o né? que seriam os bancários sem o sindicato. Sem ser nacional, discutindo com banqueiro. Exatamente. Então, não teria... Se a gente tem uma organização a nível nacional, a gente consegue alguns reajustes um pouco melhor para a categoria, porém
infinitamente menor do que os bancos poderiam dar, porque os bancos divulgam os balanços. A cada semestre são bilhões de lucros, mas isso não é reconhecido para o trabalhador bancário, que contribui diretamente para esse resultado. Sim. A gente tem aí um programa de participação nos resultados, ou PLR, mas que também é muito pequeno diante da realidade do resultado dos bancos. O que o trabalhador recebe em troca é muito pouco. Então é uma categoria que é organizada, que tem força, mas que ainda assim não consegue trazer um índice justo, um índice melhor para os bancários. Imagina todos nós trabalhadores que não conseguimos sindicalmente ser tão organizados em nível nacional, a gente fica mesmo com os índices que são legais, mas que não são tão justos e corretos assim. Exatamente. Últimas palavras para a gente terminar o programa de hoje, a importância do salário mínimo e da gente requerer que o ganho real não termine. Bom, o ganho real é uma luta que eu acho que tem que ser pela via coletiva, né? Fortalecendo os sindicatos que estão sofrendo ataque, que estão sendo enfraquecidos, mas ainda é o meio, a representatividade do trabalhador. Se os sindicatos sucumbirem, como é para mim o desejo do governo, né, vai ficar muito pior para o trabalhador. Já está ruim com a representação sindical, enfraquecendo, vai ficar muito pior, né? Agora, eu acho que o salário mínimo, ainda que num patamar que não atenda todos aqueles requisitos que ele deveria se destinar, de vestuário, de mais de 5 dedinhos, né? Não é? É uma base, porque num país que a gente tem 13 milhões de desempregados, em que a procura por emprego é muito grande, se a gente não tivesse a garantia legal do salário mínimo, certamente a gente teria trabalhador se submetendo a um emprego para ganhar menos do que os R$ 998. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza teríamos. Obrigada, doutor Murilo. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre discutindo questões que têm a ver com o nosso dia a dia do trabalhador. Um abraço grande, até lá. Tchau, tchau.